Aqui para a palavra, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mateus capítulo 5, que Deus abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Vamos para a palavra, o sermão da montanha e as beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinara, dizendo: olha aqui, interessante. Havia um momento, se você prestar atenção, as pessoas buscavam a Jesus e Jesus sempre estava ensinando a palavra. E na hora que ele estava ensinando a palavra, pregoando a palavra, as pessoas eram curadas. Por que as pessoas vivem em busca de lives de oração e não conseguem a sua cura? Porque elas não dão ouvido à palavra. E Jesus, ele estava aqui ao monte ensinando os seus discípulos a palavra. Se você prestar atenção, Jesus ele ia levando o evangelho, chegavam os coxos, chegavam os cegos, chegavam os leprosos, e quando ele ia levando o evangelho, ele ia curando esses, ia libertando esses, ia expulsando os demônios. Louvado seja Deus, mas era na hora que ele estava levando a palavra, gente. Não era a hora que ele estava orando. Vendo a multidão, subiu o monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Você sabe o que é o pobre de espírito? Você sabe? Alguém pode me responder quem é o pobre de espírito? Sem vergonha, não precisa ter vergonha. Quem tem vergonha de falar da palavra de Deus, ele mesmo diz, né, que não é digno dele. Nós não temos que ter vergonha de falar da palavra de Deus. Quem são os pobres de espírito, você sabe? Os pobres de espírito são os viciados? São os viciados? Os pobres de espírito são os viciados? Os pobres de espírito são alcoólatras? Os pobres de espírito são os que estão no mundo? É isso que você pensa? Quem são os pobres de espírito? Você sabe? Você sabe quem é os pobres de espírito? Ninguém sabe, eu não acredito, gente. Onde que vocês congregam? Os pobres de espírito somos nós. Os pobres de espírito são aqueles que são dependentes de Deus. Eu sou uma pobre de espírito. Como a Marilé colocou, somos nós. Se nós buscamos a Deus é porque nós somos o quê? Pobres de espírito. Eu não posso fazer nada, eu não posso curar, eu não posso libertar ninguém. Quem é que pode? Jesus. Então eu sou uma pobre de espírito. Todo dia eu recebo mensagem de alguém aflito. E o que eu faço? Jesus, eu não curo ninguém, eu não liberto ninguém, Jesus. Eu vou para os pés do Senhor. Eu vou apresentar essa pessoa. Sabe, tem tanta gente que vem em busca das minhas orações, mas não vão em busca de Deus. Mas não vão em busca do Senhor. Não, irmã, eu só quero uma ajuda na oração. Pelo amor de Deus, quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele quer que você seja dependente dele. Esse pobre de espírito que depende dele para tudo. Louvado seja Deus, porque sem ele nada nós somos. Sem ele nada podemos fazer. Sem ele não tem palavras na minha boca. Não tem. Louvado seja Deus e agradecido. Eu posso estudar a palavra, eu posso pregar bonito, eu posso ter uma faculdade de teologia, mas se eu não tiver Jesus, gente, não sai nada. Só vai sair letra, não vai sair graça, não vai sair libertação, não vai sair cura, não vai sair ajuda para vocês. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O próprio Deus falou para Moisés que ele colocaria a palavra nas bocas dele. O próprio Deus falou para Isaías que era ele que colocaria a palavra na boca dele. Então é o Senhor que coloca a palavra na nossa boca. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Olha só, nós que somos dependentes de Deus, o reino do céu é nosso. Então, se você é dependente de Deus, se você é esse pobre de espírito, ele está dizendo aqui que o reino dele é nosso, é nosso.
Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas é interessante, né, gente? É interessante que aqui na Terra a gente não tem nada, não é verdade? Aqui na Terra tem muitos que não são só pobres de espírito, mas são pobres também, né? Às vezes não tem uma casa própria, não tem um carro, não tem boas condições. Não tem muita gente que é pobre mesmo, de pobreza material. Mas tem pessoas que, além de ser pobre materialmente, são pobres de espírito. São pessoas que necessitam de Deus. O que o pobre precisa? De alguém. O pobre precisa de ajuda de alguém, não é verdade? E nós precisamos de ajuda de quem? Do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, quando eu estou precisando de alguma coisa, para onde que eu vou correr? O Espírito Santo. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a tua porta do teu quarto e ora. Então Deus, que te ver em secreto, te responderá. Só que Ele não vai te responder na hora que tu quer. Só que Ele não vai responder no teu tempo, no tempo dele. Louvado seja Deus, agradecido. E sabe qual é o nosso problema? É a ansiedade, é a pressa. Apressa-te, Senhor, como o salmista disse. Nós somos seres humanos muito apressados. Nem parece que nós nascemos de 9 meses, né? Claro que tem os prematuros. Mas nem parece que nós nascemos de 9 meses, porque pensa no povo apressado é o ser humano. Que é tudo para ontem, como a minha mãe dizia. A minha mãe pedia as coisas de nós e dizia assim, eu quero para ontem. Né? A autoridade dela dizia, eu quero para ontem. Só falta a gente chegar com Jesus e dizer, Jesus, eu quero para ontem. Eu quero para ontem. Como se Jesus tivesse a obrigação de nos obedecer. Quando a minha mãe me dizia assim, eu quero para ontem, vai logo fazer isso que eu quero para ontem. Por quê? Porque ela é que era a autoridade na minha vida. Então, quem é a autoridade na nossa vida? É nós ou é Jesus? É Jesus. E muitas das vezes a gente fala com Jesus como se nós fôssemos as autoridades. Eu quero para ontem. Como minha mãe dizia. Não, Jesus, eu quero agora porque eu não aguento mais. Não é assim? Ah, eu quero agora, Jesus, porque eu não aguento mais. Aguenta, porque Ele está te sustentando. A gente aguenta porque Ele está nos sustentando, louvado seja Deus. Se você não parou no caminho, é porque Jesus é que está te sustentando. Louvado seja Deus, e Ele vai falando aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando o Senhor me deu essa palavra na madrugada, bem-aventurados que choram, os que são consolados. E aí o Senhor foi falando, minha filha, tem tanta gente chorando e não estão tendo consolos. Sabe por quê? Porque estão chorando para os outros. Estão chorando para pessoas que você não devia. Vem até Jesus, chora aos pés de Jesus e você será consolado. Louvado seja Deus e agradecido quando você dobra os teus joelhos, quando você chora na presença do Senhor, você se levanta curado, você se levanta com paz, você se levanta renovado, você se levanta alegre, você se levanta, louvado seja Deus, agradecido, avivado, você se levanta, louvado seja Deus, firme na rocha. Louvado seja Deus, mas as pessoas vivem chorando para os outros. As pessoas vivem chorando para homens, chorando para mulheres. E vivem sem consolo. Por quê? Porque o nosso consolo vem do Senhor Jesus. Ele disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu tenho minha necessidade. Se eu vou chegar com a Elisângela e falar, Elisângela, eu estou aflita por isso, eu quero que tu me ajude, a Elisângela vai dizer, irmã, não posso te ajudar nisso. Eu posso orar por ti, mas te ajudar eu não posso. Então, melhor eu ir aonde? A Jesus, porque Jesus, ele virá com consolo. Louvado seja Deus, e sabe qual é o consolo? O consolo da tua alma. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado, incapaz até de me censurar. Poxa, a irmã, de vez de me ajudar, tá precisando da minha ajuda? Né? Já pensou, gente?
Eu chegasse com vocês, eu preciso de ajuda de vocês, aquela choradeira toda aqui, né? Aí vocês iam dizer, eu já entrei na live querendo consolo da irmã, eu já entrei na live querendo a ajuda da irmã, e a irmã tá desse jeito aqui na live, não é assim? Vocês já viram aquele culto que fazem a Deus? Aí dão oportunidade para as pessoas, aí as pessoas começam a chorar, as pessoas pegam suas oportunidades e começam a chorar. Minha família tá desse jeito. Fala para toda a congregação ouvir. É aquele chororô para toda a congregação ouvir. Aí largam sua oportunidade. Tiveram algum consolo? Não tiveram. Apenas expôs a sua família. Apenas expôs o seu marido, seus filhos. Não é verdade? É verdade. Mas saem de lá sem consolo. Voltam para o outro culto do mesmo jeito, querendo consolo. E ele diz aqui, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sabe qual é o problema, gente? Que tem consolos que nós só vamos receber no céu, gente. No céu. Tem consolos que nós só vamos receber no céu. Sabe por quê? Porque a obra vai terminar. Sabe por quê? Porque a perseguição vai terminar. Sabe por quê? Porque o ódio vai terminar. Sabe por quê? Porque o pecado vai ser destruído. Então, quando ele disse, bem-aventurados que choram porque serão consolados, porque viver a nossa vida em Cristo, com Cristo, seguindo a Cristo, sendo discípulo de Cristo, nós iremos viver chorando. Não adianta, gente. Estude Mateus capítulo 5, o sermão da montanha e as beatitudes. Estude para você ver. Estude, louvado seja Deus. O problema do crente é que ele não quer chorar, ele não quer ter uma vida de choro, não. Ele quer só uma vida de vitória, de conforto, de lazer, não é verdade? É bom, é muito bom. Você já imaginou Jesus no lazer? Você já imaginou Jesus curtindo? Ele disse que o pai dele trabalhava e que ele trabalhava até agora. Que ele também trabalhava. Você já viu? Agora você diz que é discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Aí só queremos vitória, só queremos bom, só queremos fartura, só queremos riqueza, só queremos alegria, não é verdade? E se você estudar essa mensagem aqui, você vai ver que não é assim. O sofrimento, a dor, nos leva a ter paciência. Paulo ensina isso, não é verdade? Através da dor, você se torna manso, você se torna paciente, você vai entender a dor dos outros. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado seja o Senhor. Então ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja Deus e agradecido. Gente, quantas mães viram seus filhos sendo enterrados? Mães que oravam, hein? Mas no céu, há um consolo. Porque no céu não haverá morte. No céu não haverá perseguição. No céu não haverá doença. No céu não haverá ódio. No céu não haverá drogas. Por isso que ele diz que nós seremos consolados. Louvado seja Deus e agradecido. Hoje nós vivemos nessa vida chorando. Um dia tu tá alegre, outro dia tu tá chorando. Pode prestar atenção. Um dia, se tu passar um dia chorando, às vezes tu passou a manhã toda alegre, quando chega a tarde tu tá chorando, ou então quando chega a noite. Isso se verdadeiramente você é um cristão. Se verdadeiramente você é um discípulo de Deus. Porque o discípulo de Deus que diz que vive só alegria, gente. Com Jesus é só alegria. É só alegria porque com Jesus eu sou salva. Mas esse mundo é de aflições. Esse mundo é de choro, gente. Esse mundo é de guerra, esse mundo é de ódio, esse mundo é de perseguição. A gente tem que entender que nós estamos sim chorando. O choro dura uma noite, a alegria virá um amanhecer. Tem momento que você está chorando, tem momento que o Senhor vem e te alegra. Louvado seja Deus, mas nós seremos consolados.
Não seremos, vai acabar. Jesus está voltando. Haverá consolo para mim, haverá consolo para você. A única coisa que nós precisamos é permanecer na presença de Deus, chorando ou sorrindo, mas não vamos sair da presença de Deus. Aguenta um pouco mais, chora um pouco mais, jejua um pouco mais, ora um pouco mais. Louvado seja Deus, engrandecido, estuda a palavra um pouco mais. Louvado seja Deus, engrandecido, te separa um pouco mais. Não se contamina. Louvado seja Deus, engrandecido. Então não fica te alimentando das coisas más. Não fica te alimentando das coisas que vão prejudicar a tua saúde. Às vezes as pessoas veem as notícias ruins, saem compartilhando para todo mundo. Aí a pessoa já está nervosa. Aí a pessoa já está abalada com a sua própria família. Aí vê aquela notícia, fica pior. Fica pior. Se você quer compartilhar as coisas para os outros, compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe um louvor, compartilhe uma oração. As pessoas amam divulgar o mal. Pode prestar atenção. Se for uma fofoca, todo mundo está republicando e compartilhando. Não é não? É. Se é a palavra de Deus, se conta quem que compartilhou, quem que republicou. Mas quando é uma fofoca, todo mundo está compartilhando e republicando. Quando é uma notícia ruim, todo mundo está compartilhando e republicando. Mas a palavra de Deus eu quero é ver se o povo está compartilhando e republicando. Não está. Procure, louvado seja Deus, não compartilhar o mal. Procure não compartilhar as más notícias. A gente já sabe que a violência está grande, a gente já sabe que o mundo está em guerra, a gente já sabe de toda a maldade que está acontecendo. Então compartilhe, louvado seja Deus engrandecido. A melhor coisa que você faz, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, é compartilhar a mensagem de Deus nessa plataforma. É isso que você tem que fazer, compartilhar a mensagem de Deus, levar o evangelho de Deus aí nessa plataforma. Publica mensagens da palavra de Deus, da palavra que vai edificar vidas, que vai aumentar a fé de vidas, que vai curar vidas, que vai salvar vidas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ele diz, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que maravilha. Você está com fome de justiça? Eu tô. O que mais eu tenho é fome de justiça, porque o que mais tem é injustiça. O que mais tem é mentiras, mentiras e não verdade. O que mais a gente vê são mentiras em vários lugares e não a verdade e não a justiça. Mas há um povo que está com fome da verdade. Há um povo que está com fome da palavra de Deus. Ainda há um povo que tem fome da palavra de Deus. Que tem fome da justiça de Deus, da verdade de Deus. Mas, infelizmente, a maior parte não tem fome da palavra de Deus. A maior parte está sendo alimentado por mentiras, por doutrinas de demônios, por fábulas. A maior parte está sendo alimentado por heresias e não pela justiça, não pela verdade de Deus. E por isso que o engano tem aumentado. Por isso que a apostasia aumentou. Por quê? Porque as pessoas foram alimentadas pela mentira. Preferiram a porta larga, não a porta estreita. Não querem o evangelho que corrige, não querem o evangelho que confronta, não querem o evangelho que leva ao arrependimento, não querem o evangelho que leva-nos a consertar a nossa vida. E sabe o que está acontecendo? O engano está aumentando. A apostasia está aumentando, a mentira tem aumentado, a injustiça tem aumentado. Chamam o mal de bem. Chamam o mal de bem. Ou então não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Você salva por Jesus. Quanta heresia, gente. Quanta heresia. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos prostrar a ninguém.
a ninguém. E a gente vê pessoas se ajoelhando para outras pessoas, se prostrando para pessoas e não se prostrando para Deus. A heresia está muito grande, a apostasia está muito grande, o engano está muito grande. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado seja o Senhor. Mas o Senhor, Ele está aqui com a palavra da verdade, com a palavra da justiça, com essa palavra que Ele estava ensinando os discípulos, Ele está nos ensinando. Porque hoje as pessoas só querem o evangelho do mel, né? Não tem aquele louvor, sabor do mel, sei lá. Hoje é só vitória, né? Agora é só vitória. As pessoas só querem o evangelho, né? Só de vitória, só do mel. Mas o evangelho da cruz não querem. O evangelho da cruz, o evangelho da verdade não querem. Não querem. O evangelho que me leva a me arrepender, não querem. É por isso que as pessoas não gostam da minha live, gente. Porque eu não vou pregar o evangelho de mentira. Não vou. Aquele que gosta da verdade vai ficar. Aquele que gosta da justiça vai ficar. Mas aquele que não gosta, aquele que gosta do seu ego alimentado, eu não estou aqui para alimentar o teu ego, estou aqui para trazer a palavra que liberta, que converte, que te leva ao arrependimento, que te salva, que te fortalece, que te levanta. Louvado seja Deus e agradecido, que traz a presença do Espírito Santo para a tua vida. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Mas hoje nós estamos vivendo um evangelho. Louvado seja Deus e agradecido que te agrada, né? Que agrada o errado, que diz que o errado está certo. Está cheio de pecado e quer ser abençoado. Está cheio de pecado, está sem conserto na vida e quer milagre. Pelo amor de Deus, gente. Tem tanta gente aí que está cheio de pecado, está cheio de heresia no seu coração, vive com raiva dos outros, porque a maldade está em nós. Louvado seja Deus, porque quando o bem está no nosso coração, a gente entra nos lugares, sai em paz. Sai em paz, fica em paz, não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E o Senhor está dizendo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra que ele fala, gente? A terra é o reino do céu. Louvado seja Deus, é a nova Jerusalém. Jesus voltará, louvado seja Deus, e ele vai reinar na terra. E nós vamos reinar com ele, os bem-aventurados. Os bem-aventurados. Esses irão herdar a terra. Preste bem atenção. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Nem todos que estão dizendo, ai Senhor, ai meu Deus, falam de Deus, louvam a Deus, vão para a igreja, mas nem todos entrarão no reino do céu. Haverá uma separação do joio e do trigo, gente. Haverá uma separação. Aonde que está o joio e o trigo? Aonde que está o joio e o trigo? É no mundo? É no mundo que está o joio e o trigo? Fala para mim. É no mundo que está o joio e o trigo? Quando ele fala que vai haver a separação do joio e o trigo, é de dentro do templo. É de dentro da congregação. Porque o do mundo é do mundo. É do mundo. Querem servir o mundo, querem estar no mundo, já fizeram a sua escolha. Não, eu não quero Deus. Não quero Deus, não. Meu Deus é meu dinheiro, né? Vocês já viram que o Deus agora é o dinheiro deles? Tudo é o dinheiro, tudo é o dinheiro. Se tiver dinheiro, tu tem amigo. Se tiver dinheiro, você recebe os primeiros lugares, né? Se tu tiver dinheiro, tu é visto de outra maneira. Agora, se tu não tiver dinheiro, só Jesus na tua vida. Pode fazer tu sentar na mesa dos ricos, pode andar com os que têm dinheiro, não é verdade? Louvado seja Deus e agradecido. E ele pega e fala aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Então, olha só, hoje tem tanta gente que não tem onde morar.
Tem tanta gente que não tem um pedacinho de terra. Mas o Senhor está dizendo, se você, louvado seja Deus, engrandecido, é um discípulo dele, um filho dele, se você é um servo dele, você tem uma terra prometida para você, tem uma terra prometida para nós. Mas sabe qual é o problema dos seres humanos, gente? Os seres humanos querem ganhar o mundo. Os seres humanos querem a herança do mundo. Os seres humanos querem a riqueza do mundo. É isso que os seres humanos querem. Os seres humanos não querem o reino de Deus, não. Não quer. São poucos. São poucos que querem o reino de Deus. São poucos. Porque as pessoas querem o reino do mundo, o reino do mundo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Bem-aventurados Não. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso, né? A maioria das pessoas, gente, querem misericórdia para si, mas não querem ter misericórdia dos outros. Não querem. A maioria das pessoas querem o bem para si, mas não querem o bem para os outros. Ah, mas a irmã tem isso? Ah, mas a irmã tem aquilo? Não é assim, não? É. Ah, mas essa pessoa tem isso e eu não tenho? Ah, mas essa pessoa foi curada e eu não fui curada? Ah, mas essa pessoa conseguiu uma casa e eu não consegui? Ah, essa pessoa agora não está mais naquela vida, agora está pregando a palavra, agora está no templo. Tem pessoas que não têm misericórdia dos outros, mas querem misericórdia para si. Às vezes tu tá pedindo a libertação dos teus filhos, mas tu não quer a libertação dos filhos da tua vizinha. Tu tá desejando que tire a vida do filho da tua vizinha. Mas tu tá pedindo para Jesus libertar o teu filho. Tu quer a misericórdia para o teu filho, mas tu não quer a misericórdia para a tua vizinha. Tu quer a misericórdia para a tua casa, mas tu não quer a misericórdia para a casa dos outros. Tu olha para os outros e diz assim, ah, mas é isso, é aquilo, é um ladrão, é um traficante, né? É um viciado, não é isso, é aquilo. Mas tu tá aí orando pelo teu filho, tu tá pedindo misericórdia pelo teu filho. Tu tá me pedindo misericórdia pela tua filha, mas tu não tem misericórdia com o filho dos outros. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente está querendo o bem para nós, mas não estamos querendo o bem para os que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Então tá querendo que se perda, tá querendo que vá para o inferno, tá querendo que se lasque, como diz o mundo, né? Quero que se lasque. Vocês já escutaram isso? Tô nem aí para a vida dessa pessoa. Não é assim que eles falam, gente? Não tô nem aí para a vida dessa pessoa. Tô preocupada com a minha vida. É. Tu não tem misericórdia com a vida dos outros, tu tá querendo misericórdia para tua vida. Às vezes, tu ainda não recebeu a resposta da tua oração, porque tu não tem misericórdia com a vida dos outros. Deus, ele é justo, gente. Deus, ele é justo. Deus conhece a intenção do nosso coração. E às vezes tu quer a justiça para tua casa, mas tu tá sendo injusto com a casa dos outros, com a família dos outros. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Gente, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus com a aparência. Deus, ele olha para cá, ó, para nossa intenção. Ele olha para nossa intenção. Não adianta, tu pode andar com Bíblia, decorar a Bíblia. Sabe aquelas pessoas que decoram capítulos e versículos, mas não tem misericórdia no seu coração? Não tem. Está pedindo a condenação dos outros. Quantas pessoas entram aqui para me julgar, me perseguir? E eu estou orando para Jesus libertar essas pessoas. Libertar essas pessoas. Mas quantas pessoas estão aí querendo a condenação dos outros? O próprio Deus, ele não se alegra com a morte do ímpio. O próprio Deus e os seres humanos se alegram com a morte dos outros. O que eles dizem? CPF cancelado, não é assim que eles dizem? Menos um. É menos um para fazer a maldade. É assim que eles dizem? É diferente. Deus é diferente. Deus fica triste com aquela alma que se perdeu.
Deus fica triste com aquela alma que se perdeu, gente. Hoje as pessoas estão aí cheias de maldade, fazendo a maldade. Mas elas não, se elas não se arrependerem, elas não sabem o que esperam. Eu fico imaginando, gente. Eu fico imaginando, né? Porque hoje, nós temos visto tanta maldade, tanta maldade. Eu olho para o ser humano, tem seres humanos que a aparência causa medo, sabe? Porque as trevas estão tão grande, né? Tão grande na vida daquela pessoa. Eu não estou falando do viciado, eu estou falando da pessoa que o coração está cheio de maldade. Então, eu olho para aquelas pessoas e vejo, né, aquele semblante de trevas mesmo. Aquele semblante que você olha assim, pelo amor de Deus, não tem uma luz naquela aparência, né? Não tem uma luz, não tem. E aí eu fico pensando, eu digo, meu Deus, Jesus amado. Os seres humanos estão fazendo suas escolhas. Os seres humanos estão ali, não tem mais nada, praticamente não tem mais nada oculto nem escondido, gente. Eles estão declarando quem eles adoram, eles estão declarando quem é o Deus deles, eles estão declarando do que eles gostam, né? Do que eles gostam, está exposto aí, aquilo que era secreto, aquilo que era pecado em secreto, hoje não é mais. Hoje não é mais pecado secreto. Hoje está exposto o pecado, não é verdade? Ainda estão batendo palma para ele. Ainda estão batendo palma para o pecado, né? Os shows aí mudando, tá assim, ó, de gente, de jovens, com uma garrafa de cachaça, com uma garrafa de uísque, com um cigarro da maconha, com crack, não é? Os shows, e os seus ídolos, né? Os seus ídolos ali, eles estão lá adorando esses ídolos, adorando homens, adorando mulheres, mas não adoram a Cristo, não adoram. Não adoram a Jesus que deu a vida dele por nós, pecadores. Mas eles estão lá adorando o quê? Adorando os seus ídolos, fazendo de homens e mulheres seus ídolos. Não é verdade? Esse é meu ídolo. Choram por eles, né? Choram por eles. Ficam sem dormir para vê-los chegarem no lugar. Não é assim? Quero ver se fica sem dormir para orar a Deus. Quero ver se fica sem dormir para buscar a Deus. Fica? Não fica. Ah, é chato orar. Não é assim que ele diz? Ah, ora por mim aí, porque é muito chato orar. É muito chato. Ah, não, não posso ficar de joelho, não. Não é verdade? Ler a Bíblia? Não, não quero ler a Bíblia, não. Prefiro ler o manual da fofoca, o manual da violência. Eu prefiro ver aquilo que me agrada, e a palavra de Deus não agrada aos outros, né? Só agrada aos outros, sabe o quê? Chegarem nas lives e pedirem, sabe o quê? Milagre. Pedir oração, né? Mas a palavra de Deus, não me agrada, não, a palavra de Deus. Mas agrada o milagre, né, que tu quer. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Jesus está voltando, gente. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E agora? Você tem um coração limpo? A gente Bem-aventurados limpos de coração. O que mais a gente vê, gente, são pessoas com coração sujo. Sujo. O que mais eu vejo é pessoas com coração sujo. Tudo, tudo guarda no seu coração. Sempre tá com mágoa de alguém, sempre tá com raiva de alguém, sempre tá lá, remoendo no coração.
Ai, eu não gosto da menora. Ai, eu não gosto da minha vizinha. Ai, eu não gosto desse irmão. Ai, eu não gosto dessa irmã. É? Teu coração tá limpo? Examina aí teu coração que eu examino o meu. Examina se teu coração tá limpo. Ai, eu não gosto da minha sogra, né? Ai, eu não gosto da minha nora. Ai, eu não gosto da minha vizinha. Eu não gosto do meu vizinho. Ai, eu não gosto do feiticeiro. Eu não gosto do macumbeiro. Eu só não gosto que façam macumba para mim, feitiçaria. Apesar que o sangue de Jesus me lava de toda feitiçaria e me liberta de toda macumbaria. Mas dessas pessoas que eu nem conheço, como é que eu não vou, como é que eu não vou gostar de alguém que eu não conheço, gente? Tem tanta gente que não me conhece e não gosta de mim. Tem tanta gente que não me conhece e não gosta de mim, não é verdade? Nem me conhece, mas não gosta de mim. Coração sujo, coração sujo. E os coração sujos não verão a Deus. Tu pode até dizer que tu tem Jesus. Não, eu tenho Jesus, você é salvo por Jesus. Ele vai dizer, ei, se tu não perdoar o teu irmão, tu não vai entrar no reino do céu, não. Se tu não tiver um coração limpo com teu irmão, com a tua irmã, tu não vai ter o reino do céu, não. Tu não vai entrar, tu não vai ver Deus, não. É os limpos de coração, eu sempre digo para vocês, orem para o Senhor limpar o coração de vocês, não guarde mágoa no teu coração, perdoe, peça para o Senhor limpar o teu coração, é o que mais eu peço para Deus, Senhor, limpa o meu coração. Quanto mais Deus me mostra as sujeiras de pessoas que estão perto de mim, de pessoas que vêm para me enganar com mentiras, de lobos em pele de cordeiro, gente, sabe o que eu faço? Eu fico triste. Eu fico triste porque poderia ser uma pessoa pregando a verdade, poderia ser uma pessoa da verdade, mas não é da verdade, é do engano, é da mentira. São pessoas manipulando os outros, são os lobos em pele de cordeiro. Lobos, lobas em pele de cordeiro, usando o evangelho de Cristo, usando a palavra de Deus para os seus interesses, usando a palavra de Deus para camuflar os seus pecados. Está pregando a palavra e o pecado está lá, escondido no seu coração. Mas Deus está vendo o teu coração e o meu coração. Deus está vendo nossas intenções, louvado seja Deus. Então nós precisamos ter um coração limpo. Um coração limpo não adianta tu ter raiva de mim. Tu que prega, tu que ora, tu que louva. Tu tiver raiva de mim, tu não vai entrar no reino do céu. Se eu tiver raiva de ti, eu não vou entrar no reino do céu. É isso que a palavra está dizendo. É limpos de coração que vai entrar no reino do céu. Aceitamos Jesus para ter um coração limpo, gente. Aceitamos Jesus para ter um coração, louvado seja Deus, misericordioso. Aceitamos Jesus, louvado seja Deus, agradecido para sermos discípulos de Jesus. Aceitamos Jesus, louvado seja Deus, agradecido para caminhar na palavra dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e as pessoas não querem caminhar pela verdade. Tem pessoas que oram, que pregam, que louvam, mas vivem na mentira. Mente, como dizia minha mãe, mente e a cara nem treme. Fala sério. Não é assim? Tem pessoas que mentem que cara nem treme. Minha mãe que dizia isso, a mãe de vocês dizia isso. Meu filho, essa pessoa mente que a cara nem treme. E tem muitos mentindo. Muitos mentindo. Mas Deus, ó, vê o coração da gente. Deus vê a intenção do nosso coração. Não adianta, gente. Enquanto você não entender que não adianta você viver de aparência, as pessoas se preocupam muito com a aparência. Muito. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tu tá conhecendo um homem pela internet, que não é lugar de conhecer, né? Que não é lugar de conhecer. Cara a cara tu já se engana com a pessoa, imagina pela internet. Aí tu pega, aí aquele homem que você tá conversando com ele, o que ele faz? Quer uma foto sua.
como se você fosse uma mercadoria. Ele vai examinar a mercadoria para ver se ele quer, né? Vocês já viram as mulheres estarem pedindo foto do homem? Vocês já viram? Vocês já viram mulheres ficarem pedindo foto de homem? As mulheres que estão aqui. Vem dizer que nenhuma mulher que está aqui, nunca, nenhum homem de internet pediu tua foto. Não é que é? É. Mas os homens que diz que está conversando com as mulheres, a primeira coisa que eles começam a falar, manda uma foto tua. Tu é mercadoria para ele olhar para você, para ver se vai continuar com o teu relacionamento? Relacionamento de internet, gente, é a maior furada. Só um milagre de Deus para acontecer relacionamento na internet. Só um milagre de Deus mesmo para acontecer um relacionamento na internet. E aí, as mulheradas ficam aí, né? Olha só a cegueira. O Jesus está falando aqui, hein? Tem muitos homens que querem a tua foto para te examinar como se fosse uma mercadoria. E tu acha que tu tá abafando. As mulheres estão tão aprisionadas, que elas acham que estão abafando. E elas acreditam que aqueles homens estão valorizando elas. E não estão, gente. Não estão. Isso é triste, gente. Isso é triste. Isso é muito triste, louvado seja Deus e agradecido. Pessoas cegas. São pessoas sendo conduzidas por cegos, são pessoas cegas, são pessoas que estão perdendo o seu valor, são pessoas que estão deixando as pessoas tirar o teu valor. Te valoriza, pelo amor de Deus, porque Jesus te deu valor, mulher. Jesus te deu valor, homem. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E Deus, ele continua bem-aventurado, louvado seja Deus, são os misericordiosos, porque eles, louvado seja Deus, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração. Esse homem está com sujeira no coração. Se ele não se arrepender, não vai entrar no reino do céu. Essa mulher está com sujeira no coração, se não se arrepender, não vai entrar no reino do céu, não vai. Então o evangelho, louvado seja Deus e agradecido, o evangelho é esse, que vai nos levar a consertar a nossa vida, ao arrependimento, à verdade, aquilo que me leva para o céu. O que me leva para o céu não é só o nome de Jesus. Eu sou salva por Cristo, mas esse Cristo está aqui ensinando os discípulos, esse Cristo está aqui me ensinando, esse Cristo está aqui com a palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Como que nós temos que viver, como que nós temos que andar, como é que nós temos que caminhar na presença de Deus, como que nós temos que estar na presença de Deus. Não é de qualquer jeito, é um povo separado, é um povo santificado. Um povo santificado é um povo separado por Deus, escolhido e separado. Louvado seja Deus e agradecido. Hoje você olha para a igreja e você não sabe quem é a igreja. Não estou falando de aparência. Não estou falando de aparência, não estou falando de roupa. Louvado seja Deus e agradecido. Não é de roupa que Deus está falando. Louvado seja Deus e agradecido. Tem muitos, louvado seja Deus, que perderam o temor de Deus. Perderam o respeito pela palavra, pela separação. Saber quem você é. Você é um filho de Deus, você é o filho do rei. Você é uma filha do rei. Louvado seja Deus e agradecido. Mas você quer ser tratada como qualquer mulher. Louvado seja Deus e agradecido. Toma posse daquilo que é teu. Toma posse do valor que Deus te deu. Deus te fez como filha dele. Louvado seja Deus. Vai estudar como é que é tratada as filhas do rei. Se é qualquer um que chega perto dela. Vai estudar como é que anda as filhas dos reis. Vai estudar como é que foram tratadas. Louvado seja Deus e agradecido. E você diz que é filha do rei e é tratada como qualquer pessoa, e você deixa as pessoas te tratarem de qualquer jeito. Louvado seja Deus e agradecido, dizendo que é filha do rei. Estuda como é que as filhas do rei se comportam. Como que elas se apresentam. Quem se apresenta até elas. Para chegar perto de uma filha do rei,
Precisa da autorização do rei, meu querido. Para chegar perto da filha do rei, precisa da autorização do rei. Senão não chega perto dela, não. E hoje a gente vê aí, né, umas dizendo que são filha do rei, qualquer um chega perto dela. Qualquer um tem a foto dela. Qualquer um tem. Deixa Jesus libertar, né? Eita, que Jesus está pegando agora. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Se valorize, mulher. Se valorize. Eu não sei quem está me ouvindo, mas Jesus sabe com quem ele está falando. E eu fico triste. Eu tenho filha, eu tenho neta. Eu tenho filha, eu tenho uma filha e tenho netas. Tenho uma filha e tenho 3 netas mulher. Louvado seja Deus, e é muito triste. O Senhor Jesus, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, ele está voltando. E não é porque eu entreguei minha vida para Jesus. Tu entregou mesmo tua vida para Jesus? Qualquer pessoa chega contigo, te leva para o pecado e tu diz que a tua vida foi entregue para Jesus. Se a tua vida foi entregue para Jesus, tu não vai mais andar nessa prática, porque agora a tua vida foi entregue para Jesus. Porque as pessoas não sabem nem o que é entrega. Sabe o que é entrega? É quando você se entrega para o teu marido e tua vida é só do teu marido. O teu amor é para o teu marido, o teu corpo é para o teu marido e não para todo mundo. Isso é entrega, louvado seja Deus. Quando tu entrega para Jesus, então a tua vida vai ser de Jesus. Louvado seja Deus. Isso que é entrega. Tu vai começar a viver com Ele, andar com Ele. Louvado seja Deus, agradar a Ele. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado, estar com Ele e Ele estar em você. Louvado seja Deus, agradecido. E exaltado seja o Senhor. Então tem muita gente que o seu coração não está limpo. Um dia meu coração foi assim, gente. Ele não era limpo. Não era. Por isso que a nossa guerra não é contra demônios, não é contra as pessoas, é contra o nosso coração. Cuida do teu coração, para que ele continue limpo, separado, santificado, adornado, porque Jesus está voltando. E bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Louvado seja Deus e agradecido. Você pode ser essa mulher careta, essa mulher sozinha, essa mulher que ninguém quer, porque tu não aceita o que eles querem, porque tu não aceita o que eles, tu não obedece às ordens deles, tu não agrada a eles, tu pode ser essa mulher sozinha. Louvado seja Deus, mas o reino do céu vai ser teu. Louvado seja Deus, a salvação eterna, tu não perde. Tu pode perder esse homem aí que tu ama, né? Que tu acha que tu ama. É só um encantamento, é só uma feitiçaria. É só um encantamento e uma feitiçaria. Porque louvado seja Deus e agradecido e exaltado, mas a tua salvação tu não vai perder. E o Senhor diz aqui, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Obrigado, Jesus. Por quê? Porque por causa da justiça, por causa da palavra, por causa da verdade. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da verdade, por causa da palavra. Olha só o que vai acontecer. Louvado seja Deus. Deles é o reino do céu. Deles é o reino do céu. As pessoas não querem ser perseguidas por causa da verdade, não. Vai se unir com o anticristo. Vai se unir com o anticristo. Por quê? Porque não vão querer ser perseguidos. Já não aguento nem o que estão passando. Imagine o que virá. Tu já está se descabelando por causa que teu filho está na droga. Imagine pelo que virá. Você não tem nem ideia do que está vindo por aí. Está preparado? Você está preparada para não negar Jesus? A perseguição só vai aumentar, gente. Ela não vai diminuir. Ela vai aumentar. As dores vão aumentar. O apocalipse está aí. A grande tribulação está aí. O que você está esperando do mundo? Vocês estão esperando desse mundo boas coisas? Nós não vamos ter boas coisas, gente.
Não vamos ter. O que está acontecendo aí só é engano, só é mentira, só querendo enganar o povo de Deus, só querendo. E tem pessoas acreditando em homens e mulheres enganadores. Louvado seja Deus e agradecido. Ele diz aqui: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, e mentindo. O que mais a gente vê são pessoas mentirosas, gente. O que mais a gente vê são pessoas mentirosas, que estão mentindo, que estão mentindo. Preste bem atenção, quem é o pai da mentira é o diabo é pai da mentira. Então, por que a mentira está tão grande? Porque o diabo, ele está ali mostrando, influindo, ele tá ali evangelizando, ensinando as pessoas a viverem a mentira, a viverem o engano. Então, a palavra de Deus, ela está nos ensinando a viver a verdade, a falar a verdade, a sermos verdadeiros, mas por sermos verdadeiros, nós seremos perseguidos. Então as pessoas preferem mentir para ter não sei quantos mil seguidores, preferem mentir para o templo estar cheio, preferem mentir para que serem reconhecidos, preferem mentir para isso aqui. O povo, a maioria do povo vive na mentira, gente. E vive na mentira, porque a mentira dá lucro. A mentira dá engajamento. A mentira dá crescimento. Mas a verdade? Quem é que quer a verdade? Se eu falo a verdade, a tendência é as pessoas saírem da live de perto de mim. Só vai ficar quem ama a verdade. Quem ama a verdade? Quem ama a verdade? Aquela samaritana, Jesus falou para ela: mulher, tu tivesse 5 maridos e o que tu tem não é teu. Não é teu. E o que foi que aconteceu? Ela poderia ter tido 5 maridos, 5 divórcios. E ela estava com um que não era dela, mas ela amou a verdade. Porque aquele homem falou a verdade. Porque Jesus falou a verdade. E ela disse: vejo que tu és profeta. Olha só. E aquela mulher foi salva por Jesus, foi ganha por Jesus. Então aquela mulher, na vida que ela estava, mas ela amava a verdade. E aqueles que amam a verdade vão herdar o reino do céu. Mas aqueles que amam a mentira, vivem na mentira. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Sinto muito. Tu pode dizer que tem Jesus na tua vida, mas se tu vive na prática da mentira, te arrepende enquanto tem tempo. Te arrepende, te conserta. Procura te libertar dessa mentira, porque tu tá amarrado, tu tá aprisionado, tu tá enlaçado na mentira. E que o Senhor Jesus venha com essa palavra e te liberte. E que o Senhor Jesus venha com essa palavra e te liberte desse engano, dessa mentira, dessa falsidade, dessa ilusão, dessa hipocrisia. Os hipócritas não herdarão o reino do céu. Os que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que o Senhor manda. Louvado seja Deus, agradecido. Jesus está voltando e tu quer uma pregação de quê? Se não for de conserto, se não for de arrependimento. Vamos lá para João Batista. Arrependei-vos. Eu estava estudando ontem a Bíblia. Gente, eu não perco meu tempo, não. Jesus está voltando, vou perder meu tempo mesmo. Eu estava estudando a Bíblia e estava naquela passagem de João Batista, quando Jesus, João Batista já tinha sido decapitado. E aí Jesus estava fazendo a obra e disseram, ele é João Batista. Foi João Batista que voltou. Aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, compararam Jesus com João Batista. Então significa o quê? Que João Batista, louvado seja Deus, o ministério dele era idêntico de Jesus. Era idêntico. Porque eles disseram, é João Batista, Louvado seja Deus e agradecido, mas não era João Batista, era Jesus. Mas o que acontece? João Batista falava a verdade. E ele era admirado por falar a verdade. Porque o rei admirava João Batista. Mesmo que João Batista falasse que ele estava em adultério, mas ainda assim o rei respeitava João Batista. O que aconteceu? A mulher que tramou a morte
de João Batista, né? Que falou para a filha pedir a cabeça, né, de João Batista, de Herodes. Não foi isso? Foi isso. Mas ele respeitava, porque ele estava falando a verdade. É assim. Tem pessoas que estão no erro, gente. Tem pessoas que estão no erro, mas respeitam a verdade. Respeito. Podem entrar no erro, mas respeito. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Então, o Senhor, ele pega e diz que nós seremos perseguidos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Por causa de Cristo, se estão mentindo, por causa de Cristo, se estão falando mal de você, porque você prega a verdade, porque você fala a verdade, porque você vive na verdade, porque você ama a verdade, não te preocupa não, que tu tá no caminho certo. Tu tá no caminho certo, nós estamos no caminho certo. E ele está dizendo isso. Aí o que ele diz? Bem-aventurados sois vós, que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem é os profetas, gente? É aquele que prega a palavra. Vocês já viram as pessoas ficarem perseguindo os falsos profetas? Não, não ficam perseguindo os falsos profetas. Eles perseguem os verdadeiros profetas, aqueles que levam o evangelho da verdade, aqueles que levam a palavra da verdade. Pode prestar atenção que eles não perseguem os falsos profetas. Eles perseguem os verdadeiros profetas. Eles perseguiram João Batista, eles perseguiram Daniel, eles perseguiram Isaías, eles perseguiram, louvado a Jesus, eles perseguiram, louvado seja Deus, a Jeremias, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E você que está sendo perseguido porque fala a verdade, porque ama a verdade, se alegre, se alegre. Se alegre porque bem-aventurados sois nós, que somos perseguidos por causa dessa verdade. Para nós parece tristeza, né? Por quê? Por que a gente fica triste? A gente fica triste porque as pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a mensagem que leva ao arrependimento, que leva ao conserto, que leva ao perdão, que leva à santificação, à separação. As pessoas querem entrar querem entrar no reino do céu de qualquer jeito, mas aqui, ó, em Mateus capítulo 5, você vai ver se você vai entrar no reino do céu ou não. Nós estamos vendo aqui, através de Mateus capítulo 5, se entraremos ou não no reino do céu. É só analisarmos nossa vida. Está bem claro aqui. Está bem claro aqui, louvado seja Deus e agradecido. Aqueles que herdarão o reino do céu. Aqueles que o reino do céu é deles. Você aí quer ter uma certeza que você vai entrar no reino do céu? Essa passagem aqui não é para o mundo, não. É para estudar a igreja. É para o corpo de Cristo. É para o corpo de Cristo. Se você é o corpo de Cristo, você vai estar santificado. Porque Cristo é santo. Então, o corpo de Cristo, ele não pode estar sujo. Porque ele é o corpo de Cristo. Então, se a cabeça é santa, o corpo vai ser santo. Não é verdade? Mas se a cabeça não for santa, o corpo não vai ser santo. Então, você, como corpo de Cristo, tu tem que santificar a tua vida. Tu tem que separar a tua vida. Tu tem que andar como Cristo andou. Tu tem que ter um coração limpo. E você, como o corpo de Cristo, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguida. E você, como o corpo de Cristo, você vai amar a verdade. Vai amar a verdade.